Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão, para fevereiro de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os leoninos que você conhece, comente aqui o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Eu trouxe aqui no cenário a carta da sacerdotisa do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Se vocês quiserem acompanhar o lançamento, o desenvolvimento desse trabalho, acompanhe as redes sociais que estão aí também na descrição. Começando aqui com o oráculo da deusa tríplice, veio a ascensão de Kundalini e de carta de chakra veio o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, que fala sobre o nosso emocional. Para alguns aqui tem uma ruptura num relacionamento. Aí pode ser um relacionamento romântico, mas pode ser outro tipo de relacionamento. De amizade, familiar, mas é algo que mexe muito com o seu emocional. Pode ser uma ruptura de um relacionamento profissional, também outro tipo de coisa, mas algo que mexe muito com o seu emocional, com os seus sentimentos. Vamos entender mais aqui com o Monólogo, que é o oráculo da Lua. Prosperidade à frente, Lua nova em Touro. E com o oráculo dos anjos e ancestrais. O sumo sacerdote manifesta sua intenção e crê. É como se a vida tivesse intervido, né? A espiritualidade interveio na sua vida para que você siga por um caminho melhor, por um caminho mais próspero, por um caminho mais alinhado com aquilo que você sonha, que você deseja, com aquilo que te traz contentamento emocional. Porque a situação que você estava vivendo não ia te trazer isso. Então a vida tira isso do seu caminho. E aí, eu sinto que a leitura tá falando isso porque, assim, uma vez que isso é retirado do seu caminho, você pode ter sentido como uma perda. Mas não é uma perda. Assim, né? No final das contas. Tá perdendo nada. Tá abrindo espaço, tá deixando as suas mãos vazias para receber. Desocupadas com o que não serve, para que você possa receber o que te serve, o que te faz bem. Então é como se você pensar assim, você quer um sapato bem bonito, sendo que você tá segurando um sapato que, assim, cabe no seu pé, mas não é o que você acha mais bonito, não é tão confortável para você, não serve para as suas atividades, para o seu dia a dia. Mas você tá ali segurando porque é o que tem. E a vida tira esse sapato, que é bom para outras coisas, mas não para você. Tira ele da sua mão para que você receba aquele que é do jeito que você quer. Vamos pegar aqui uma cartinha do tarô mitológico para ver a energia de vocês.
A lua tá saindo com gosto, viu, né? Nas leituras desse mês de fevereiro. A lua traz aqui a deusa Hecate, que fala sobre caminhos, possibilidades. E a lua fala também sobre o emocional, né? Como se você estivesse se sentindo meio perdida nesse momento. Então, agora que eu tô... É como se eu estivesse, assim, entre uma coisa e outra. Entre o que você tinha e foi levado e o que ainda vai chegar, que você não sabe muito bem o que é, mas você precisa confiar que vai ser bom pra você o que chega. É importante essa confiança. Veio aqui o 6 de cálices, o 10 de ouros, o 10 de espadas, o carro e o louco. É mais uma pra esse louco aqui. Ah, não, precisa não. Então, vamos lá. Vocês estão com a cabeça muito no passado, né? Nessa situação que tá se encerrando ou se encerrou. Porque vocês ficam com a sensação de que... É interessante, assim, porque vocês têm a sensação de que isso que sai do campo de vocês atrapalha a segurança, a prosperidade, o futuro de vocês, né? O futuro feliz de vocês. Mas é justamente o contrário. É justamente o contrário. Isso sai para garantir esse final feliz, para garantir um futuro mais próspero. Porque essa situação não tinha como oferecer isso. E aqui vem pedindo essa aceitação da parte de vocês, que vocês se rendam à vida, né? De que vocês aceitem o que aconteceu e sigam em frente, olhando para frente. Tem uma energia forte aqui de realinhamento. É como se vocês estivessem assim, vocês têm um caminho aqui, e aí vocês estivessem se desviando, e aí a vida foi... puxou de volta pro caminho de vocês. Para vocês não se perderem de si mesmos. E aí aqui o louco nessa posição vem me trazendo uma coisa de inconsequência, assim. Não sejam inconsequentes. O caminho de vocês é muito seguro, é muito próspero, é muito abundante. Mas vocês mesmos podem acabar pondo em risco esse futuro com escolhas imprudentes, inconsequentes. Eu sinto que a única coisa que ameaça a estabilidade de vocês são vocês mesmos. São más escolhas de vocês, sabe? Seria, por exemplo, insistir em algo que tá indo embora. Ficar olhando para trás. Não, aqui é para olhar para frente. Inclusive, uma viagem pode ser muito positiva para vocês, tá? Não sei quem é que vai viajar no carnaval, mas pode ser que vocês conheçam alguém bacana nessa viagem. E quando eu digo alguém bacana, às vezes não é nem romanticamente, assim. Às vezes é alguém que vai... Eu conheço pessoas, assim, que já acessaram oportunidades profissionais em contextos de festa, assim, de diversão, sabe? Conhecer uma pessoa que trabalha na mesma área e essa pessoa acabou indicando ela para outra empresa, coisas desse tipo. Então, assim, tem muita vida a ser vivida daqui para frente, com as pessoas que você vai conhecer daqui para frente, com as oportunidades que você vai acessar daqui para frente. Então, não fica olhando para trás, tá? Vamos tirar aqui também algumas cartinhas para áreas específicas da vida. Eu não lembro exatamente como eu fiz nos signos de terra, mas eu vou tentar fazer parecido aqui. Trabalho, dinheiro,
amor, saúde e espiritual. Puxa mais uma dos amantes. Aqui no trabalho, veio forasteiro, que é o 5 de ouros. É uma energia de escassez, assim. Pode ser que essa situação que se rompeu foi no trabalho. Você ter sido demitido, alguma coisa do tipo. E aí pra você foi uma perda, mas lembre do que a leitura tá dizendo, isso não isso tá sendo retirado pra abrir caminho pra coisas melhores. E eu sinto que, até assim, por exemplo, quando eu fiquei desempregada, teve um período, né, que eu fiquei desempregada, e isso me possibilitou investir mais no meu trabalho com o tarô, criar o canal, fazer alguns movimentos de profissionalizar mais esse meu trabalho. Isso foi muito bom pra mim, mesmo que eu não viva exclusivamente do trabalho com o tarô. Então tem algo que vocês podem fazer aqui como autônomos ou em parceria com alguém que pode ser muito interessante para vocês, tá? No dinheiro, veio aqui a solitude. Eu vejo que é um momento assim de dar uma segurada nos gastos, né? Principalmente para quem tá nessa situação de ter perdido um trabalho. Só uma outra mensagem sobre o trabalho. Para quem não foi demitido, não perdeu um trabalho, uma oportunidade assim, pode ser que vocês estejam muito insatisfeitos com esse lugar, né? E aí é interessante ver o que vocês querem daqui pra frente. Mas enfim, voltando aqui para dinheiro. Aqui com a solitude, que é o eremita, eu vejo uma necessidade de dar uma segurada, um controle maior. Ter um controle maior dos gastos, né? Estudar um pouco sobre a educação financeira, sobre investimentos, para você ver o que você pode fazer, assim, de melhor do que o que você já vem fazendo com relação a essa área da sua vida. No amor, veio nova visão, que é o dependurado. Tem muito esse chamado para olhar para frente, para seguir em frente, para mudar essa perspectiva, né, de falta de tudo. Quase um renascimento, assim. Para alguns, pode ser que vocês estejam vivendo um momento que pareça um pouco sacrificante. Tanto para quem tá solteiro, tipo, poxa, tô há muito tempo solteiro, né? Não queria mais, queria estar numa relação. Quanto para quem tá numa relação, mas, por exemplo, tá se relacionando à distância. Esse é um momento que ele chega para vocês como uma espécie de sacrifício, como um momento assim de difícil, né? E aqui vem pedindo para não enxergar dessa maneira, para tentar enxergar a beleza desse momento, os aprendizados desse momento, tentar olhar para isso que está sendo vivido por uma outra perspectiva, assim. Porque, por exemplo, uma relação à distância é difícil, mas ela preserva muito a sua individualidade e talvez nesse momento você esteja precisando disso, né? Enfim, adapte aí para sua situação. Na saúde, vocês estão ótimos. Vocês estão colhendo os frutos que vocês plantaram e vocês plantaram bons frutos na saúde de vocês. Vocês procuraram se alimentar bem, se exercitar, dormir bem. Quer dizer que vocês conseguiram fazer isso perfeitamente o tempo todo? Não. Mas não é sobre performance. É sobre o compromisso de vocês com vocês mesmos. E isso traz frutos muito positivos aqui, muito bonitos. Alguns aqui podem estar se sentindo mais bonitos, mais atraentes, ou então assim, mais fortes, com mais disposição. Enfim, é um ótimo momento da saúde de vocês, mas que é fruto das ações que vocês vêm fazendo há um bom tempo já. E aí é interessante continuar assim, né? Não
E aqui eu vejo que é um movimento, assim, equilibrado, sabe? Não é aquela coisa de tipo, ai, fiquei me matando, assim, sei lá, me mato de fazer exercício e tenho uma super disciplina com a minha alimentação, com tudo, com o sono, nananã. E aí não me permito viver um carnaval que eu amo, não me permito, sei lá, beber numa festa de casamento, sabe? Coisas assim. Eu não vejo que é nesse desequilíbrio, pelo contrário, eu vejo que é uma coisa bem equilibrada, integrada na vida de vocês, na rotina de vocês. E aqui para o espiritual veio o mestre e os amantes. Eu sinto vocês muito próximos da espiritualidade de vocês, mas de uma forma muito íntima. Não necessariamente vocês estão frequentando um lugar, vocês estão seguindo uma religião, mas vocês estão se sentindo, estão recebendo muitas mensagens intuitivas, muita. É como se, assim, uma vibe grilo falante, assim, tá ali no seu pé do vidro, sabe? Te soprando aquilo que você precisa ouvir. E aí, para alguns, tem uma coisa de vocês buscarem uma prática espiritual com a qual vocês realmente se identifiquem. Cada prática espiritual tem suas obrigações, tem sua disciplina própria. Até quando você não segue nenhuma religião, você define a sua própria prática, você tem suas regras. Acho que circula aí na internet uma frase que eu acho que é assim: espiritualidade sem disciplina é bagunça, é caos. E é muito isso, a gente tá mexendo com energias de uma forma muito consciente. Então, quando a gente, assim, explora a nossa sensibilidade, as coisas ficam muito, tudo fica muito vívido, muito aguçado. É muito fácil a gente se perder. Então precisa ter uma ritualística ali envolvida naquilo que você acredita, naquilo que você se propõe a fazer. E aí, seja lá o que você acredita e se propõe a fazer, é importante que você se direcione para algo que faça muito sentido para você e que essa disciplina não chegue como um grande sacrifício. Então, se você sente que aquela prática espiritual tem coisas que não estão alinhadas com você, você não precisa seguir aquela prática. Você pode encontrar um outro caminho que seja mais adequado para você. Mas lembrando, não é que você só vai fazer o que você quiser. Em toda prática vai ter uma certa disciplina, vai ter uma ritualística específica. E você vai encontrar aqui. Eu já tive uma conversa assim com uma amiga, ela falando sobre o fato de que para ela certas. Assim, ela não acredita muito no conceito de privação que existe em várias religiões, em várias crenças, né? Então, de você ter algum tipo de resguardo em determinados momentos, de você não poder fazer certas coisas. Sendo que para quem vive aquela religião, aquilo não é um sacrifício, muitas vezes, sabe? Aquilo é feito com amor. É dado porque tem para dar, não é porque vai faltar para a pessoa. Então, assim, sei lá, se em determinado momento, vou usar o catolicismo, que é bem difundido, né? Então, chega ali na Semana Santa, não se come carne vermelha, não se... Antigamente, o correto, né, assim, da própria religião é você fazer jejum durante a quaresma inteira, esse tipo de coisa. Para muita gente isso é um sacrifício, mas para algumas outras pessoas não é. Em outras religiões tem jejum também. Enfim, vai muito de como você se relaciona com a sua crença. E falo, você não precisa estar vivendo em sacrifício para se conectar com a espiritualidade. Você pode encontrar o seu caminho
que não seja de tanto sacrifício, sabe? Pra finalizar aqui, vou pegar alguns conselhos com o Oráculo do Mapa Encantado, protegendo os tesouros, o tesouro, aqui com o Trabalho Sua Luz, veio a Mulher Guerreira. Você já respondeu ao seu chamado mais profundo? E a Musa. Deixa eu pegar aqui o livrinho do Mapa Encantado. Olha, você é sempre protegido e divinamente guiado, direcionado. Aí vem aquilo que eu tava falando sobre realinhamento. A vida tá te realinhando para que você se mantenha no seu próprio caminho, no caminho de atender ao seu chamado de vida, de viver os prazeres também. Porque é isso, a vida não é só obrigação. A vida não é só o trabalho duro. A vida é recompensa também. É colheita, é abundância, é prosperidade, é prazer, é alegria. Isso também é vida, isso faz parte da vida. E querer isso, não tem nada errado em querer isso, muito pelo contrário. É importante querer isso, é o que mantém a gente vivo. A sua intuição te fala, então ouça. Por mais que eu sinto que tem quase um certo apego emocional a isso que fica pra trás, mas no fundo vocês sentem, vocês podem não acreditar, mas vocês sentem que foi o melhor pra vocês, que não é ali que estava a sua felicidade. Tá bom, leoninos? Espero que tenham gostado. Pra quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. E pra quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilisimotarot.com.